Olá, vamos ao 16º de 30 dias do desafio Enraizada em Sabedoria. O tema de hoje é Equilibrando o Ministério e as Demandas da Vida. O livro separado para estudo é o de Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Essas boas obras. Somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras. O desafio aqui é aprender a equilibrar o serviço no ministério com as outras responsabilidades da nossa vida. Porque muitas vezes as pessoas elas acabam se perdendo um pouquinho e às vezes acabam deixando ou a casa de lado ou o ministério de lado. E aí o devocional ele fala assim: se você deseja se voluntariar em um ministério onde os cronogramas, os prazos são flexíveis, como você se mantém motivada para colocar isso como uma prioridade quando a vida e as demandas familiares continuam empurrando o seu voluntariado para o fim de sua lista de afazeres? Aí ela dá como resposta assim: é sábio combinar o desejo de servir em um ministério com sabedoria e discernimento, e todas nós precisamos ser fiéis e eficazes ao servir. E ele continua falando assim no devocional: a primeira coisa que noto é o seu desejo de servir. E isso não é algo pequeno. Falo como alguém que já ocupou várias posições de liderança. Quando tive que pedir a outros para servir, esse desejo muitas vezes não foi a resposta que recebi. A segunda coisa que noto é o seu discernimento. Você já percebeu que equilibrar as demandas da vida e da família e servir bem e fielmente no ministério exigirá intencionalidade. É algo muito difícil, né? Pra gente que cuida de casa, trabalha, tem filhos. É tão puxado a gente ainda assim servir num ministério na igreja. Mas é algo prazerosíssimo. E aí ele vem separando assim: portanto, partindo deste ponto, eis o que eu recomendaria. Deve haver algo que atraiu você a este ministério. Ou seja uma inspiração do Espírito Santo. Uma necessidade que você vê, uma habilidade que você possui que se ajusta a uma necessidade ou uma combinação dessas coisas. À medida que as necessidades de sua família, amigas, trabalho ou vida diária vierem, lembre-se propositalmente da inspiração ou necessidade que primeiro a atraiu para este ministério. Isso ajuda você a definir a prioridade adequada ao ministério. Então, a primeira coisa, quando nós pensamos num ministério, a gente deve pensar, seja uma inspiração do Espírito Santo, é uma necessidade que a gente vê e a gente reflete: puxa, o que me atraiu? Então, quando eu penso em um ministério de mulheres, que é algo que eu gosto muito, eu penso assim: puxa, às vezes tem mulheres tão machucadas pela vida, né? Que elas precisam de um apoio, às vezes correm tanto para cima de uns filhos e elas mesmas não têm apoio. Então eu falo: puxa, eu gosto também de cuidar de mulheres. Outra coisa, às vezes tanta gente se dedica ao ministério infantil, né, que são as crianças que precisam realmente, né, do beabá, e às vezes se esquecem que também tem mulheres que se converteram já com vida delongada, onde elas já viveram parte da vida, em aspas, né, no mundo, como a gente fala, e aí a gente fala: puxa, como elas conseguem? O que elas aprenderam? Então eu gosto também desse caminhar. Mas em contrapartida, gosto também do Ministério Infantil, porque eu falo: puxa, que gostoso que é desafiador, onde as crianças nos ensinam demais e a gente é capaz de ser uma gotícula na vida de cada criança, uma gotícula de educação, uma gotícula de respeito, uma gotícula de espiritualidade. É muito bom também. E, por exemplo, o ministério que eu morro de vergonha, né? Às vezes é um ministério onde você tem que conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo, que é aquele ministério que fica abraçando
na porta, na chegada, eu fico muito envergonhada. E é engraçado, né? Eu gosto de dar aula, mas eu fico envergonhada de, sei lá, ficar abraçando mulher, abraçando homem ali, eu fico bem envergonhada. Então, assim, o que te inspira? Me inspira em crianças saber que posso ser uma fonte de transformação para a vida dela. Para mulheres, que eu possa falar de Jesus, que eu possa ser também uma fonte de inspiração com a minha vida, com a minha fala. Então, a primeira coisa que você pensa é assim, ó, o que te inspirou aquilo? O que te atraiu para aquilo? Né? Então, estabeleça alvos. Mesmo que não haja cronogramas ou prazo definidos por outra pessoa envolvida neste ministério, isso não significa que você não pode definir alguns por conta própria. Comece definindo metas realistas e gerenciáveis e ajuste caso o seu tempo ou esforço for necessário em outro lugar. Definir algumas metas e um cronograma aproximado para essas metas no início estabelecerá um padrão para o seu serviço. Eu já algumas vezes, assim, quando era no comecinho, que eu trabalhava no Ministério Infantil, às vezes era tão difícil, né? Porque tudo que é novo é difícil e a gente está aprendendo, fica pesado, a gente parece que não está fazendo aquilo da melhor forma, ou seja, quando a gente está aprendendo não é fácil. E aí eu lembro que uma vez eu estabeleci alvos assim, falava, puxa, eu vou pegar um ano e eu só vou entregar o ministério se eu for preciso entregar no outro ano. Eu não vou parar no meio do caminho. Então esse era um alvo que eu traçava para mim mesma. E eu vou me renovar em Cristo, eu vou... vai acontecer lutas, vai acontecer... coisas que talvez não me agradem, vão, porque a gente lida com pessoas e pessoas têm línguas, e as línguas ferem, as línguas machucam, e as pessoas inventam, e as pessoas aumentam, e às vezes, assim, aquilo fere. Então eu falo que não seja isso que venha me fazer parar um trabalho, um ministério. Então são os alvos que eu mesma estabeleço, que é olhar para Cristo. Então, sempre que você perceber que empurrou o voluntariado para o final de sua lista de tarefas, não o deixe ficar aí. Lembre-se de que servir é uma maneira de exibir Cristo em seu lar, na sua vizinhança, na sua igreja e qualquer outro contexto onde você gasta seu tempo e energia. É essencial que nossos filhos nos testemunhem servindo. Também é um exemplo para os nossos amigos. Ajuda as pessoas envolvidas e é necessário tanto para a igreja quanto para o mundo ao nosso redor. Então, servir é fundamental, é maravilhoso. Quando você passa a servir ali na igreja, que você fala, puxa vida, eu estou sendo uma pecinha, que a igreja, eu digo igreja templo, ela é um gigante e a gente é como se fosse uma pecinha ali, subordinada e submissos ao nosso pastor, né, local, lógico, e eles ao pastor Jesus Cristo, mas eu digo assim, a gente é uma pecinha e é como se fosse o pastor Wagner e a Marta, no caso, são manivelas que vão, gigantes, que vão comandando tudo, e a gente é uma pecinha, isso é fabuloso, e a gente sabe que às vezes aquela pecinha, ela tá ajudando aquela manivela a rodar tudo, então isso é muito animador. Então, aí ela continua falando aqui no devocional, dizendo assim, eu a incentivei a lembrar regularmente o que a motivou a este ministério em primeiro lugar. E convido você a dar outros passos adiante e lembrar o que a obriga e permite que você, como uma seguidora de Cristo, faça qualquer coisa. E aí vem falando assim, ele também nos ressuscitou com ele e nos assentou com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para que nos séculos vindouros ele pudesse mostrar as riquezas incomensuráveis de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça você foi salvo por sua fé. E isso não é obra sua, é dom de Deus, não fruto de obras, para que ninguém se glorie, pois nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nela. Isso é Efésios, capítulo 2, versículo de 6 a 10.
Então, que você seja estimulada e consiga ver claramente cada propósito que Deus tem para você. Então, o voluntariado no ministério está em segundo plano na sua vida? Será que você pensa, puxa, eu já trabalhei muito, ai, agora eu não aguento mais, ai, eu já cansei. Então, que você possa pensar como um voluntariado em primeiro plano na sua vida. Então, pense em uma meta realista que você pode estabelecer para ajudá-la a manter suas prioridades no ministério e na vida. Puxa, eu corro aqui, corro ali, mas a hora que eu tô ali na igreja trabalhando, aquilo é tão gostoso, tão bom, que eu falo, não, eu preciso ter uma meta de que, assim como eu acordo, faço meus exercícios, tenho que fazer almoço, tenho isso, tenho aquilo, trabalho fora, cuido da casa, cuido dos filhos do marido, o ministério também, tenho que me dedicar ao ministério, ele tem que entrar nesse jogo, nesse círculo de coisas que eu tenho para fazer. Então, peça a Deus que lhe dê um equilíbrio saudável de prioridades e ore para que Ele a conduza nos propósitos que tem para você. Então, se algo no ministério algum dia te magoou, oremos agora para que Cristo possa te limpar, te purificar, te animar. E também, assim, se você nunca trabalhou, procure ver que condição você está na igreja, procure a liderança, procure ver no que você pode ajudar. É algo maravilhoso. Querido Deus, nós entramos na Tua presença, nós te agradecemos por esta palavra, onde aprendemos a necessidade, ó Pai, que devemos ter com a questão de trabalhar na igreja, de estarmos servindo no ministério, equilibrando todo o nosso ministério com o ministério na igreja, também com o nosso ministério das nossas famílias, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar a sabedoria quando formos praticar as boas obras para as quais o Senhor nos chamou. Que nós possamos aprender a equilibrar a nossa casa. Como é difícil às vezes, ó Pai, manter a nossa casa tudo alinhada, os nossos filhos, as escolas, trabalho, às vezes alguém que está ainda na faculdade. Pai, mas ao mesmo tempo é tão maravilhoso, o Senhor nos chama para essa questão do voluntariado. Que o Senhor possa inspirar aquele que não está trabalhando, que o Senhor possa renovar a motivação daquele que está, que o Senhor possa também renovar a motivação daquele que está, às vezes, ferido, machucado, que as pessoas possam ver a necessidade do corpo como igreja templo, do nosso corpo, né, como igreja pessoa, a necessidade de estarmos ali juntos, trabalhando, envolvendo pessoas e através das nossas vidas, do nosso trabalho, das nossas obras, nós trazermos mais pessoas para conhecer a verdade. E a verdade é Cristo, é uma verdade que transforma, que nos deixa leve, que modifica, que não nos aprisiona, Pai. É tão bom. E então que o Senhor nos ajude a estabelecer alvos para que tudo isso dê certo, para que possamos, ó Pai, ter seriedade em tudo aquilo que nós pegarmos, que nós não comecemos um ministério e larguemos ele no meio, mas que sejamos capazes, ó Pai, de sermos reais com o Senhor e que o Senhor nos ajude, Pai, a manter o nosso ministério dia a dia, manter também o nosso ministério dentro dos nossos lares, Senhor. Sempre falo, que o Senhor nos ajude, Pai. Que nós possamos ser incentivadas pelo Senhor, que possamos ser renovadas, transformadas, reanimadas, Pai, em nome de Jesus. Queremos te seguir, te servir e queremos manter o ministério, o voluntariado na igreja como um primeiro plano, Pai. Nos capacita para isso, que possamos sempre trabalhar com metas realistas e que possamos também ter equilíbrio saudável nas prioridades, não deixar o ministério absolutamente de lado, mas também não levar o ministério acima da nossa casa, da nossa família. Que o Senhor nos conduza, Pai, realmente nos propósitos que o Senhor tem para nós, através das nossas vidas, para o Teu reino, Pai. É o que nós te pedimos, nos alegrando, ó Pai, porque eu penso que o ministério é um privilégio de poder trabalhar,
privilégio de poder ensinar, de poder abraçar, de poder participar da tua grande obra, Pai. Dá alegria para aqueles que estão trabalhando, renova-os a cada dia, mostra o quanto são importantes e traz aqueles que ainda não estão, traz a tua casa. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e por tudo te agradeço. Gente, perdão pela minha cachorrinha. Deus abençoe, tchau.